muito obrigada pela oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou Carol Fernandes, eu sou coordenadora do Lab de Tendências da Firjan IEL, que fica na Casa Firjan, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu tenho formação no campo de pesquisa, Foresight, e também sou mestre e doutora em antropologia. E hoje estou aqui para apresentar para vocês um conteúdo que é desenvolvido pelo Lab de Tendências anualmente. Ele é um direcionador para as empresas, para os profissionais pensarem em futuros, pensarem como eles vão desenvolver aí suas estratégias para os próximos anos. E a gente lançou esse relatório, esse estudo, no nosso último Festival Futuros Possíveis. Não sei se aqui alguém conhece, mas é um festival que a gente faz todo final de outubro, onde a gente traz personalidades e especialistas para falar sobre temáticas de futuro. E a gente lança esse estudo, que é bem completo, trazendo aí quais são os grandes temas, as tendências que a gente tem que estar de olho para os próximos 2 anos. Então, aqui eu vou dar andamento. Opa, estou conseguindo passar aqui. Será que eu passo para cá? Acho que agora que vai entrar. Só um minutinho, pessoal. Só para vocês entenderem, esse conteúdo ele é construído ao longo do ano com uma equipe multidisciplinar e o objetivo é a gente identificar os sinais de mudança que estão chegando para transformar a sociedade, o mundo, as empresas e fazer uma conexão, né, de como esses sinais em conjunto eles podem mostrar caminhos, cenários de futuro para a gente. Vamos ver se a gente conseguiu ali. Pronto. Então, aqui a gente vai dar andamento nessa apresentação. Como eu falei, ele geralmente é bianual. Como a gente fala de macro tendências, eu não sei se todo mundo aqui conhece o termo, mas macro tendências são tendências com movimento, né? Então, elas se perpetuam por mais tempo. Eu sempre convido as pessoas a lerem o nosso relatório, né, atual, mas também visitarem os anteriores. Por exemplo, em 2018, a gente estava falando sobre inteligência maquínica, né, sobre a inteligência artificial, que agora é um assunto super quente, né? Eu estou vendo aqui no evento, é uma das grandes temáticas a serem discutidas. Mas já em 2018 a gente alertava, fique de olho, isso vai chegar e é importante que você, como empresa, como profissional, se prepare. Bom, como eu falei, o Lab de Tendências é um núcleo de pesquisa estratégica da Firjan IEL. A gente é formado por um grupo multidisciplinar e a gente tem como objetivo fazer esse olhar, né, de futuro e fazer com que as empresas se sintam provocadas a pensar nisso também. Então, a gente começa esse cenário, né, esse estudo, olhando para o cenário, o que está acontecendo no mundo, quais são as grandes temáticas, quais são os sinais de mudança. Sinais de mudança é um termo muito utilizado no campo de estudos de futuros, de Foresight. A gente costuma dizer que são pistas do futuro, né? Então, o que a gente vai olhar? Notícias, estudos, né, grandes mapeamentos, conversar com especialistas para entender o que está vindo por aí. Então, esse aqui é o panorama que a gente identificou. Marcar aqui meu tempo. Esse é o panorama que a gente identificou ao longo do ano. Então, eu vou destacar aqui para vocês alguns dos grandes temas, né, alguns desses sinais. Bom, um mercado de trabalho reconfigurado. Essa reconfiguração se deve a diversos fatores, não só a tecnologia, mas também como o impacto da demografia. Vocês estão vendo, né, já notícias falando sobre isso. A gente vai ser, em 2035, o Brasil vai ser um país de idosos. Então, a gente que era conhecido, né? Nós somos um país jovem, né? País que temos uma população jovem grande, agora isso está se invertendo, né? Então, a gente tem um cenário diferente e isso vai trazer um impacto muito forte, né, para o mercado de trabalho. Já está trazendo, tá? Eu estive esse ano fazendo uma palestra em São Paulo, na Fiesp, e os empresários já identificaram, falaram, olha, a gente está com muita dificuldade, não só de contratar o jovem, mas de manter o jovem, né, na empresa. Então, eles falaram que geralmente eles entram, né, de manhã e vão embora na hora do almoço e não voltam mais, porque estão em busca de outros cenários, de flexibilidade. Então, aumentou muito a contratação de pessoas 45 mais. Então, olha que cenário que vai se transformando e essas pessoas também tendo que
mudar, se capacitar. O governo de Singapura, não sei se vocês já viram isso, está capacitando essas pessoas de mais de 40 anos, porque também já identificaram que vão ter essa dificuldade de ter profissionais mais jovens, né, dentro do campo. Então, o importante é a gente reconfigurar e recapacitar essas pessoas. Então, essa pedagogia tecnológica também, então, a tecnologia dentro desse campo da pedagogia, da educação, da recapacitação, o cuidado automatizado, isso automatizado é outro campo importante, porque se vamos ter pessoas mais velhas, né, a economia do cuidado, ela vai ser mais importante cada vez mais, e aí a gente também vai precisar ter esse campo da economia do cuidado reconfigurado. Tensões regulatórias, então muita tecnologia, muita novidade no mercado e a gente precisando de regulamentação. Muitas dessas tecnologias chegam muito rápido no mercado, sem tempo, né? E da gente pensar quais são os grandes problemas éticos, o que a gente precisa realmente se preparar. Então, a gente fala muito dentro do campo do foresight, que é a governança antecipatória, né? Que é você pensar cenários de futuro para que você consiga antes criar leis para lidar, né? E a gente geralmente está fazendo o quê? O contrário. Chega a tecnologia, a gente vê o problema e a gente vai correr atrás de transformar isso, né? A governança dessa inteligência artificial, né, que a gente precisa repensar como que a gente vai lidar com essa inteligência artificial em diversos campos, as crianças, no trabalho, enfim, nos governos, nos acessos, segurança digital. O campo também da cibersegurança está crescendo muito, inclusive com faculdades especializadas dentro desse campo. Demanda energética para toda essa tecnologia. A gente vai precisar de muita energia, então não adianta a gente achar, né, que o ChatGPT e os afins, né, todo mundo funciona ali de graça. Não, tudo isso demanda, por isso que a gente está vendo essa discussão também dos países em relação à questão energética. Essa nova ordem mundial. Então, aqui não preciso nem falar, mas todo mundo deve ter visto, né, na posse do Trump, que ninguém falou, olha, ali está o presidente do país tal, né? Ali está o... Não, todo mundo só falava, olha ali, os grandes CEOs, né, das Big Techs. Então, como essas Big Techs também, elas têm se reconfigurado como grandes poderosas, né, nesse mundo, e como que isso daí começa a mexer também com o poder dos países. Quais são os países que estão dominando essa tecnologia? Então, a gente tem os Estados Unidos despontando, mas a gente tem a China também com um investimento muito grande, especialmente no campo da computação quântica, né? O investimento da China, eu estive no último XSW, não sei se algumas pessoas aqui tiveram oportunidade de estar também, e foi comentado que o investimento da China em computação quântica é igual a de todos os outros países juntos, investimento de todos os outros países juntos. Então, imagina que investimento não é esse, né? Então, a gente tem que pensar muito, né, como esse mundo está se reconfigurando. A Europa correndo atrás também de conseguir regulamentar, de criar também conhecimentos dentro desse campo da tecnologia para não ficar à mercê de outros países. Os riscos socioecológicos, né, e também essa dinâmica demográfica que eu já citei para vocês e a automação logística. E aí, a partir disso, a gente identifica grandes vetores de mudança. Então, claro que sempre que eu apresento um estudo, eu gosto de falar, gente, não é só isso, né? Isso é um dos caminhos. Nós, quando fazemos os estudos, as pesquisas, a gente vai olhar com o filtro da indústria, né? Porque nós somos uma federação de indústrias. Mas, quando a gente vê esse cenário, a gente vê muitas possibilidades. Mas a gente tem que identificar o que vai impactar a gente dentro desse cenário, né, de indústria, de empresas. Então, a gente identifica os vetores de mudança, né, que são esses fatores que vão impactar diretamente nesses sinais de transformação. Vetor 1, soberania tecnológica, acho que é uma temática aí que vocês estão vendo ser discutida também por muitos países, e essa convivência maquínica. Né? Então, como é que a gente vai lidar com essa convivência com as máquinas? Como que vai ser aí o nosso dia a dia? Pessoal, apareceu aqui uma informação, acho que vocês têm que fechar ela para eu conseguir mexer. Obrigada. Então, a gente começa aqui com a soberania tecnológica, né, que é o nosso primeiro vetor de mudança. E aqui a gente vai falar sobre como esses países estão aí correndo atrás, né, desse conhecimento, criando suas próprias infraestruturas.
para disputar essa autonomia e também não ficar à mercê dos outros países, né? Então, essa capacidade de decidir sobre o espaço digital é fundamental, né? Especialmente quando a gente está falando aí de controle de recursos físicos e de acessos. E o nosso segundo tema tem a ver com a convivência maquínica. Se a gente está nesse mundo tão tecnológico, né, como é que vai ser a nossa convivência com essas máquinas, com esses sistemas? Então, essa incorporação desses sistemas no cotidiano vai redesenhar como a gente produz, como a gente aprende, né? Então, quem é professor aqui sabe, não tem como, né, o aluno já não chegar com algum trabalho feito a partir de ChatGPT e afins. Eu falo de ChatGPT porque é o mais famoso, né? Mas tem outros aí que estão sendo utilizados. Então, os professores estão tendo que aprender a lidar com isso. Como é que a gente introduz isso, mas sem fazer com que o aluno perca, né, todas as suas capacidades ali de aprendizagem? Como é que a gente coloca isso dentro das empresas? Hoje, onde eu trabalho, a gente brinca que o ChatGPT é o estagiário, né? Então, pergunta para o estagiário, vê se o estagiário tem alguma ideia aí para trazer para a gente, mas a gente sabe que também essas inteligências, elas ainda têm certa limitação, mas a ideia é que elas consigam, né, se desenvolver mais. E como a gente trabalha, como a gente se relaciona. Gente, o campo do relacionamento com as inteligências artificiais está crescendo muito, né? E não é só jovem, não, né? Outro dia minha mãe tem 81 anos, ela queria acessar o ChatGPT. Eu falei, mas para que você quer o ChatGPT? Ah, eu quero conversar com ele. Eu falei, eu não sei se ele tem alguma coisa para te oferecer. Ela, não, mas eu quero aprender. Mas assim, gente, as pessoas começam realmente a se relacionar. Então, tem gente que bota nome nessas inteligências artificiais, né? Tem pessoas que estão fazendo coisas até mais complexas, né? Que são sessões de terapia. Tem quem jogue tarô, né? Todo dia pede ali para o ChatGPT jogar o seu tarô. Parece loucura, mas a gente tem que entender que esses comportamentos vão se ampliar dentro dessas possibilidades. Então, não é só trabalho, é até o nosso dia a dia e até relacionamentos afetuosos, amorosos, né? A gente trouxe uma pessoa no festival para falar sobre isso, foi bem interessante. Mas, enfim, vamos seguir aqui com o nosso tema. Então, dentro disso, a gente vê 3 grandes macro-tendências, tá? A tecnocracia, que são esses territórios digitais construindo uma nova ordem global, né? Então, a gente vai falar de geopolítica, de soberania, de energia. A gente tem a robotecnia, que é o mundo do trabalho sendo redesenhado, né, por essa conjunção da tecnologia e a questão da demografia. Então, a gente vai falar de robotização, de trabalho, de recapacitação. E o sensorium, né, que é a relação da tecnologia modificando como a gente interage com o mundo. Então, essa tecnologia intermediando essa nossa relação com o mundo. E aqui a gente vai falar de sentidos, de linguagem. A gente está tendo a linguagem muito alterada a partir dessas relações. Então, é importante a gente ficar de olho na linguagem. Foi uma temática muito importante e citada, né, durante o XSW também. A Amy Webb, que vocês devem conhecer, que é uma grande futurista, falou bastante sobre isso. Então, agora eu vou entrar e vou falar um pouco sobre cada um desses temas, né? Então, tecnocracia, como eu falei, é essa reorganização desses blocos a partir da potência tecnológica, né? Do conhecimento, da quantidade de empresas, e acredito que vocês aqui, né, estão reunidos também para pensar muito sobre isso, né? Então, os governos e as empresas disputando chips, energia, dados, talentos, né? Então, como que a gente vê aí essa reconfiguração de mundo a partir desse acesso tecnológico. Então, ela vai surgir, né, desses movimentos que alteram a forma como os países estão se planejando e que estão pensando crescimento, risco, né, e investimento a partir da tecnologia. Dentro disso, a gente vai citar 6 microtemas, tá? Que é a liderança energética, os protocolos antecipatórios, as cooperações transnacionais, a governança tecnológica, a computação reprogramada e os componentes estratégicos. Bom, governança tecnológica. Diante da corrida para desenvolver infraestrutura tecnológica, né, essas cidades vão redesenhar sua estratégia de atração para data centers. A gente está vendo o governo aqui no Brasil muito focado nisso, o Rio de Janeiro também, Eduardo Paz, fazendo várias viagens, né, e intermediando aí reuniões para falar sobre isso.
Então, pacotes de estímulos combinam 3 frentes: preparação territorial, que é espaço, energia, velocidade regulatória, licenciamentos e avaliações ambientais e estabilidade econômica, isenções e financiamentos. Então, já estão sendo desenvolvidos, né, esses grandes centros de dados também para a era dessa inteligência artificial quântica, que é aí também a super era, né, dessa inteligência que a gente está caminhando. Então, aqui é um exemplo, né, um case que a gente traz, que é o lançamento do primeiro data center Quantum AI, na cidade de Nova York, construído com superchips da NVIDIA e permite, né, essa iniciativa permite aplicações transformadoras em finanças e segurança. Então, muitas cidades se reorganizando aí com o olho nessa transformação, de olho nessa transformação. A liderança energética, bem, né, então, a gente sabe que essa aceleração se converte em uma vantagem competitiva. Então, os países e estados disputando esses investimentos, oferecendo infraestrutura, incentivos fiscais e processos de licenciamento rápido. Então, com o desafio de conciliar sustentabilidade, segurança energética e velocidade de implantação. Aqui as empresas de tecnologia criando esses acordos, né, com os fornecedores de energia. Então, a Meta anunciou um acordo com a Constellation Energy para manter um dos reatores da concessionária operando por 20 anos. Né? No primeiro acordo desse tipo firmado pela empresa com uma usina nuclear. Também permite aí que a Constellation aumente a capacidade da usina. Então, essas grandes empresas também buscando esses grandes acordos. A computação reprogramada, então investimentos em pesquisa quântica viram essa estratégia, né, de estado e de mercado. Universidades, empresas, governos convergem para um objetivo: construir redes quânticas capazes de interligar processadores e sensores de forma segura, abrindo caminho para uma nova camada da internet. Então, aqui as inovações estão abrindo caminho para uma futura internet quântica e é um experimento inédito, né? Os engenheiros da Universidade da Pensilvânia trouxeram redes quânticas do laboratório para cabos de fibra ótica comerciais usando o mesmo protocolo de internet que alimenta a internet atual. Então, eles acreditam, né, esses cientistas, que essa inovação poderá ser tão transformadora quanto o início da era online. Os protocolos antecipatórios tem a ver também, né, com as empresas adotando protocolos preditivos para reduzir essa assimetria entre a velocidade das novidades tecnológicas e a capacidade, né, de resposta das empresas. Então, o núcleo desses protocolos combina análise contínua de sinais fracos e modelagem de cenários. O objetivo é transformar incerteza em rotinas, mapeando riscos sistêmicos, né? Então, esses protocolos de segurança estão sendo criados para a gente ter uma tecnologia de computação pós-quântica. Aqui, as assinaturas digitais utilizadas na plataforma do GovBR, responsável por concentrar os serviços digitais do governo, né? Passarão por uma atualização significativa. O objetivo é proteger dados frente aos avanços esperados nos próximos anos no campo da computação quântica. Nosso outro tema são os componentes estratégicos, então também um investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, que redefine esse mercado de chips. Os países organizam novas políticas de semicondutores com foco em acelerar as aprovações de novas licenças de uso. Então, a gente vai ver, né, essa aceleração desses desenvolvimentos, né, e também, ao mesmo tempo, das negociações, dos financiamentos, para a gente conseguir desenvolver isso. Então, os países readaptando suas estratégias industriais para se adaptarem às crescentes tensões geopolíticas no mundo. Então, aqui a gente vê a coalizão dos ministros da União Europeia, que argumenta que o bloco precisa reformular sua lei para uma iniciativa mais direcionada para garantir tecnologias críticas, né? Acelerar aprovações e aprofundar habilidades e finanças em toda a cadeia de semicondutores. As cooperações transnacionais, então a governança global também de inteligência artificial, ingressando numa fase de coordenação prática. Países, blocos regionais, né, criam acordos, combinam princípios de direitos humanos com padrões operacionais, auditorias, estilos de prestação de conta e métricas de riscos comparáveis. Aqui a gente vê diversos países se unindo para discutir o uso seguro, ético, né, e inclusivo da inteligência artificial em escala global.
E aqui a gente entra no nosso segundo tema, que é o robotecnia. O robotecnia a gente já vai falar de automação, dessa robotização e da recapacitação. É importante falar que muitas empresas vêm buscando a gente para entender quais são os grandes campos de transformação para poder já preparar o seu profissional para quem ele tem que ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então vejam como as empresas já começam a se antecipar para essas temáticas, tá? Então, aqui na robotecnia, a gente fala sobre essa redefinição do mercado de trabalho e a conjunção entre a disseminação da robótica e essa pirâmide demográfica invertida, né, que exigindo novas competências e carreiras reconfiguradas. Aqui a gente vai ver, né, que a robotecnia vai surgir desses movimentos que combinam a inteligência artificial e a robótica, né, com as questões demográficas. Então, a robótica suprindo também essa defasagem e redesenhando, né, formação, carreiras, produtividade em múltiplos setores. Aqui a gente vai falar de 6 microtemas, que são as fábricas inteligentes, a automação assistencial, os materiais robóticos, a ecologia maquínica, os laboratórios multirobôs e a recapacitação tecnológica. Então, na ecologia maquínica, a gente fala que as máquinas deixam de ser objetos isolados e passam a formar sistemas autônomos. Então, esses ecossistemas maquínicos aprendem juntos e se mantêm em funcionamento quase sem intervenção humana, né? Então, a ideia é que aquilo ali funcione praticamente sozinho, né? Então, esses robôs se reorganizam, até eles mesmos criam seus próprios concertos. E essas tecnologias do setor de robótica avançam em autonomia operacional. Aqui a gente tem um exemplo, que é essa empresa chinesa, né? Ela apresentou o Walker S2, o primeiro robô humanoide capaz de trocar sozinho suas baterias. Então, o modelo consegue se aproximar de uma estação, remover a bateria esgotada e inserir outra cerca de 3 minutos, sem desligar e sem a ajuda de operadores humanos, né? Então, ele funcionando ali e se abastecendo sozinho. As fábricas inteligentes, que a gente já vê, mas vai ver isso em ampliar, né, e até chegar em maiores acessos. Então, o avanço da manufatura vai envolver ambientes conectados que combinam inteligência artificial, automação, visão computacional, internet das coisas, gêmeos digitais, né? E o diferencial é a combinação dessas diferentes ferramentas, como sensores, máquinas, pessoas e sistemas, né? Permitindo aí o funcionamento de todos os setores. Então, as fábricas ganham esses assistentes inteligentes para transformar dados em decisões, fazendo com que essa produção, né, e as decisões sejam mais rápidas e mais assertivas, né, porque elas estão ali baseadas em dados. Então, aqui pesquisadores da Universidade Estadual da Califórnia desenvolveram um modelo que analisa o interior da fábrica. Essa ferramenta avalia imagens de peças, descrevendo defeitos em linguagem simples e sugerindo correções, até mesmo se comunicando com máquinas para realizar ajustes automáticos. Os laboratórios multirobôs, que são esses modelos laboratoriais com autonomia ganhando protagonismo, né? Então, a gente vai ver nesses ambientes múltiplos braços, veículos, módulos analíticos operando em paralelo, orquestrados por inteligência artificial. Então, esses laboratórios autônomos, né, combinam IA e robótica, acelerando pesquisa e desenvolvimento. A automação assistencial, né, essa adoção coordenada da inteligência artificial, robótica e sensoriamento para sustentar e ampliar os serviços essenciais, né, em áreas como saúde, logística, cuidado e atendimento ao público diante de 3 pressões estruturais, né, que é o envelhecimento populacional, a escassez de mão de obra e as metas de eficiência. Então, aqui a gente vê esses armazéns utilizando robôs móveis e sistemas de IA para coleta de itens, triagem e empacotamento. A recapacitação tecnológica, né, já falei sobre isso também, essa necessidade de olhar, né, para essas novas tecnologias e trazer essa aprendizagem para dentro da empresa. Então, áreas inteiras ganhando uma linguagem comum para dialogar com essas máquinas.
Aqui as empresas estão produzindo capacitações tecnológicas específicas para cada setor. A Danone, por exemplo, transformando uma de suas fábricas em um centro de iniciativa global de treinamento. Até 2026, a empresa prevê que 20 mil profissionais serão treinados e argumenta que a inteligência artificial não pode entregar todo o seu valor, a menos que as equipes da fábrica tenham escritores de prompts, intérpretes de dados e parceiros cobots. Então, é muito interessante também, porque acaba com essa ideia de que a inteligência artificial, os robôs, vão fazer tudo sozinho, né? Que a gente não vai ter um papel importante dentro disso. O que as empresas estão mostrando é o contrário. Nós temos que estar capacitados para lidar com essa informação e trazer esse conhecimento, né, para agilizar e transformar a forma das empresas trabalharem. Os materiais robóticos, então, as superfícies e estruturas capazes de sentir, calcular e atuar, né, avançam rumo ao uso industrial. Então, estão sendo criadas combinações de substâncias flexíveis e metamateriais programáveis, projetados com apoio da inteligência artificial, ampliando tributos com autorreparo e mudança, né, de forma. Então, aqui a gente vê materiais inteligentes avançando, abrindo esse caminho, né, para a robótica suave e novas aplicações. E um case que a gente traz são os engenheiros de Princeton, que criaram um tipo de material que pode se expandir, assumir novas formas e se mover e seguir comandos eletromagnéticos, né, como um robô controlado remotamente, mesmo sem ter motor ou engrenagens internas. E aqui a gente chega no nosso último tema. Eu estou apresentando para vocês de uma forma resumida. O nosso estudo é maior, temos mais cases, né? Mas o tempo aqui a gente tem que trazer o conteúdo mais conciso. E aí a gente chega no nosso último tema, que é o sensório. A gente vai falar de uma coisa dos sentidos, da linguagem, das competências. Lá na Casa Firjan, a gente tem um painel, que é um painel que a gente pede para as pessoas votarem. Qual a macro tendência que mais tocou eles, ou que eles mais apostam, né? Ou, enfim, que eles acham, que eles se envolveram mais. E o sensório está ganhando em disparada. E aí vocês podem imaginar por quê, né? Porque ele tem uma ligação mais humana, digamos assim, né? Traz aí as emoções, os sentimentos também, mas também mediados aí por essa tecnologia. Porque esse ano a gente trouxe, né, esses três cenários muito mediados pela tecnologia. Então, a gente fala a relação com a tecnologia modificando a forma como a gente lida com o mundo, voz e linguagem se tornando essa interface dominante e ampliando, né, os sentidos. Então, o sensório vai surgir desses movimentos que deslocam a interface dominante para a linguagem e conectam sentidos ao digital e reconfiguram a atenção, a aprendizagem e a cultura. Aqui, a gente vai ter também 6 microtemas. Só olhando o meu horário aqui. Que é a fluência tecnológica, os sentidos sintéticos, a comunicação ampliada, as habilidades sociais, os vestíveis industriais e as percepções ciborgue. Tá? Então, a gente começa aí com essas habilidades sociais, né, ao crescerem imersos nessa hiperconectividade. Muitos jovens chegam à vida adulta com lacunas em habilidades sociais essenciais. Então, em resposta a isso, os governos e redes de ensino têm reposicionado a formação humana como eixo estratégico. Então, essa agenda inclui alfabetização socioemocional, saúde mental, cidadania digital, empatia, criatividade e colaboração. É interessante a gente falar sobre isso, porque como as relações estão tão mediadas, né, pela tecnologia, os jovens estão tendo dificuldade de contato pessoal, né, de conhecer pessoas no cara a cara, o famoso cara a cara, né? Então, como é que eu começo uma conversa? Os jovens estão entrando nas empresas, estão tendo que ter um suporte maior ali das empresas também para esse tipo de interação social. Então, pode parecer assim estranho, mas é a realidade. Como eu falei, os jovens nem estão ficando dentro das empresas, né? Então, como que a gente lida com isso? Então, essas habilidades socioemocionais ali sendo ali importantes nesse momento. Então, esse programa
de habilidades socioemocionais, preparando esse jovem para o trabalho. Em Manchester, na Inglaterra, milhares de estudantes da geração Z aprenderão habilidades sociais, como empatia e gerenciamento de tempo. Então, o Skills 4 Living, né, Skills for Living, foi desenvolvido para uma organização sem fins lucrativos, parceira da Unesco, para fazer essa atividade com os jovens, né, para começar a trazer ali esse tipo de interação social. A fluência tecnológica. Então, a forma de dialogar com a tecnologia vai crescendo cada vez mais como uma nova linguagem, uma nova língua. Então, a inteligência artificial deixa de ser tema secundário e passa a compor currículos e formação docente. Então, diretrizes internacionais convergem para a alfabetização de estudantes e professores em inteligência artificial, do básico às práticas éticas, né? Então, sistemas de ensino incorporando, em vez de, não, a gente não quer saber inteligência, não, é incorporar, mas não é deixar ela assumir todo o papel, né? Mas é entender como ela se torna uma ferramenta mais estratégica. Então, as escolas públicas dos Emirados Árabes estão começando a introduzir inteligência artificial como disciplina formal em todas as séries, a partir do jardim de infância. Olha que loucura. O objetivo é equipar os alunos com o conhecimento e as habilidades necessárias para entender os princípios da inteligência artificial e aplicá-los na vida diária, né? Então, para que as crianças desde cedo utilizem essas ferramentas, mas saibam como utilizar, né? Não deixem essas ferramentas dominá-las, porque a gente precisa ainda desenvolver nesses jovens, especialmente nas crianças, o pensamento crítico, a questão da análise, né? Eu tenho um sobrinho de 14 anos, aí ele fala assim, mas o Google disse isso. Eu falo, o Google, ele faz uma seleção de informações. Não quer dizer que a informação que ele está te passando é a certa, né? Assim como o ChatGPT, né? Ele vai trazer ali uma série de indicações. Não quer dizer que aquilo ali você tem que saber analisar, olhar e até melhorar aquele conteúdo, né? Então, é importante a gente ficar muito de olho nisso, especialmente em relação à questão da educação, tá? Os vestíveis industriais, então a segurança do trabalho, as tecnologias vestíveis, entrando, né, com essa camada ativa de prevenção. Em 2016, a gente na Firjan fez o primeiro evento de wearables de tecnologias vestíveis. Eu sempre gosto de mencionar isso, porque na época a gente não tinha ninguém no evento. Sei lá, eu acho que se a gente tinha 5, 10 pessoas assistindo, era muito, né? E talvez fosse muito cedo para falar daquilo, mas a gente sempre fala, não é cedo demais. A gente tem que falar para que as pessoas se preparem. Talvez se 1, 2 pessoas foram tocadas, hoje a gente tem pessoas mais desenvolvidas dentro desse campo, né? Mas é um campo que tem crescido muito. E aí a gente fala, especialmente aí no campo de segurança do trabalho, né? Então, a coleta de informações biomecânicas e contextuais, alimentando esses algoritmos que antecipam sobrecarga, posturas inadequadas, exposição a agentes nocivos, permitindo intervenções rápidas, né? Então, essas ferramentas, essas máquinas, né, sendo utilizadas para trazer essa informação e uma resposta mais veloz também, até mesmo de proteção aos funcionários. Então, os exoesqueletos e robôs colaborativos trazendo mais bem-estar para os funcionários, né? Então, na Airbus, os exoesqueletos estão sendo testados para reduzir fadiga, prevenir lesões nas linhas finais de montagem, né? Eles formarão uma parte, né, do kit ergonômico, junto com os robôs FlexTrack, braços de gravidade zero e robôs colaborativos, né? Um robô de marcação que reduz o tempo de ajoelhamento dos operadores. Então, olha que interessante, né? A gente está vendo aí esses exoesqueletos fazendo com que as pessoas consigam ali cuidar mais do seu próprio bem-estar, da sua saúde e, ao mesmo tempo, trazendo ali uma agilidade, né, dentro ali do setor de produção. Os sentidos sintéticos. Então, além de ver e ouvir, as máquinas passam a tocar, a cheirar, a perceber temperatura, vibração e proximidade, combinando sinais para entender contextos com detalhes antes restritos a seres vivos. Então, esse salto sensorial vai inaugurar robôs mais adaptativos e colaborativos, né? Então, os robôs vão estar mais em contato com a gente e, por isso, eles vão trazer essa camada de sensibilidade, né? A gente sabe que ainda tem muito caminho, né? Mas o que a gente tem escutado dos pesquisadores é que eles têm recebido mais incentivo financeiro para desenvolver esses robôs nessas camadas, tá?
Então, aqui esses investimentos sendo ampliados, trazendo novas possibilidades de negócios, né? E a Amazon informou que obteve um avanço significativo na robótica após envolver um robô com sentido de tato. Eles serão capazes de identificar objetos pelo toque, usando inteligência artificial para descobrir que podem ou não manipular e a melhor forma de pegá-los, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, aqui em Petrópolis, né, que tem um campo grande de confecção, os robôs, as máquinas não conseguem costurar peças muito delicadas. Consegue fazer uma camiseta, t-shirt, a gente já vê isso, porque é uma costura mais básica, mais rápida. Mas quando você tem que ter uma pressão, uma delicadeza no toque, ainda é fundamental a presença humana, né? Então, a ideia é que esses robôs sejam também desenvolvidos para conseguir essa capacidade, mas alguns ainda aí a gente tem um campo de distância para isso, tá? E as percepções ciborgue, que é o corpo passa a operar com uma plataforma estendida. A gente já é ciborgue, tá? Então, não neguem isso. Quem tem um celularzinho na mão já se configura, né? Já nos configuramos como seres ciborgues, né? Mas isso vai ser ampliado. O corpo vai passar a operar essa plataforma estendida, né? Na qual sensores e inteligência artificial criam camadas perceptivas adicionais, e essa convergência vai inaugurar uma era de computação sensorial, em que experiências digitais deixam de ser apenas vistas e ouvidas, para serem sentidas e interpretadas pelo organismo. Então, essas experiências, né, sendo ampliadas, e a gente vê aqui os cientistas desenvolvendo um dispositivo para recriar os sabores de alimentos e bebidas, permitindo que eles sejam compartilhados remotamente. Então, o texto poderá ser usado para aprimorar experiências imersivas e em pesquisas biomédicas. As aplicações potenciais incluem jogos imersivos, compras online, educação remota, gerenciamento de peso, testes sensoriais e reabilitação física. E a comunicação ampliada, que é o nosso último microtema, que a gente falou que a linguagem vai ganhar um grande destaque, né? Então, a gente vê aí a comunicação como um território, né, expandido. Laboratórios, empresas investindo em sistemas capazes de traduzir fala, textos, gestos e sinais biológicos em tempo quase real, integrando sensores, modelos multimodais e computação de borda, né? Isso aí vai ampliar muito também para a economia do cuidado, né? A gente já tem aí robôs sendo desenvolvidos para lidar, por exemplo, com pessoas com Alzheimer, né? E até mesmo na comunicação e interpretação de pessoas que têm dificuldade de fala, dificuldades, né, motoras, enfim. Então, isso vai ser muito ampliado. Então, essas tecnologias auditivas, reduzindo fronteiras comunicacionais, aqui a gente tem esse exemplo, que é um par de fones de ouvido com tradução em tempo real. Então, já tem, né? Até a Apple já lançou isso também. Eles utilizam essa tecnologia de condução óssea, que ajuda a melhorar a precisão em ambientes barulhentos, e a empresa afirma que o sistema converte instantaneamente a fala entre 42 idiomas e 95 sotaques, com até 98% de precisão. Então, gente, olha como o mundo está se transformando muito rápido, né? E a gente já tem ali uma série, né, de inovações muito próximas da gente. Bom, eu estou caminhando aqui para o final da nossa apresentação. Eu quero convidar vocês a conhecerem esse estudo. Ele é muito maior do que eu falei, temos mais cases, mais indicações para vocês estudarem. Vou sair daqui que eu estou bem na frente do QR Code. Para vocês estudarem, olharem. Convido vocês a olharem os anteriores, dos anos anteriores, que podem trazer boas pistas de futuro para vocês. E utilizem isso, gente, como uma vantagem competitiva de vocês. Criem as estratégias, pensem nos riscos, nos desafios. No estudo, a gente traz oportunidades, desafios, planos de ação para cada um dessas macro tendências. Então, convido vocês a baixarem, estudarem, lerem, me coloco à disposição para conversarmos, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente da Firjan, da Casa Firjan, está sempre aberto aí para participar com vocês de conversas, para estar trazendo aí informações, né? E ampliar aí essa conversa. Muito obrigada.